Está escrito que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. É o mesmo que operou no passado, Ele continua operando no presente. Nossa gratidão a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas diz também que tudo, não é alguma coisa, diz que tudo é possível àquele que crê. Quando você se coloca de joelhos e clama a este Deus, Ele não apenas lhe ouve, mas Ele desce para te dar livramento. A mulher do fluxo de sangue, 38 anos. Mas alguém lhe falou de Jesus. E ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar em Jesus, nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela teve esta oportunidade. E ela milagrosamente foi curada. Porque uma das coisas que agradam muito a Deus é a nossa fé. Amém? Então glorifico a Deus pela vitória da nossa irmã Isabel. É a nossa vitória, a nossa alegria. E honra e glória para Jesus e alegria para todos nós. Quem sabe as noites escuras que Slaine passou, quem sabe quantas investidas no mundo espiritual o inimigo deu na vida dela, mas graças a Deus, porque ela foi persistente, ela continuou acreditando no Senhor, e o Senhor concedeu o desejo do seu coração. Deus é bom. Deus é bom e Jesus é fiel. Graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos num horário tanto avançado. E se nós fizéssemos a oração final, já estaríamos por demais satisfeitos só com o testemunho. Glória a Deus. Mas eu quero convidar os irmãos para João 14. Um texto por demais conhecido. E eu quero fazer uma reflexão neste texto e lhe fazer um convite. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de Abraão. Que o nosso Deus é Deus de Isaac. E o nosso Deus é Deus de Jacó. Mas o nosso Deus é Deus também desta igreja, é o Deus também da irmã Isabel. E Ele quer ser também o seu Deus. Glória a Deus. Deixa-me ler João 14, os 3 primeiros versículos, palavras proferidas por Jesus. Nos dias em que palmilhava aqui nesta terra, seu tempo já estava terminando, e ele reuniu os discípulos e falou isto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Vamos entender as três grandes verdades que Jesus queria inculcar na vida daqueles que já estavam com ele cerca de 3 anos e 6 meses. Daqueles que foram escolhidos, foram chamados para estabelecer uma igreja, para implantação do seu reino aqui na terra. Jesus, ele disse, a primeira verdade é que Jesus se revelou como o caminho. A segunda verdade, a verdade, e a terceira, a vida. Então ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque algo estava para acontecer, e não era algo que parecia bom aos olhos dos homens. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente pensa que em todas as coisas que contribuem para o bem, a gente naturalmente pensa em coisas boas. Não. Essas coisas que contribuem para o nosso bem, às vezes são coisas terríveis, como foi o caso da irmã Isabel. Mas contribuiu sim. Contribuiu em quê e para quê? Para que o nome do Senhor nesta noite estivesse sendo glorificado. Porque ela tornou-se uma testemunha viva de alguém vivo, Jesus. Então ele disse: credes em Deus, credes também em mim. Quando o Senhor falou credes em Deus, ele estava falando em exercitar a fé. Uma fé que uma vez foi dada aos santos. Quando ele disse crede, ele estava dizendo: acredite que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus é todo poderoso, e que Deus vai estar com vocês nos momentos mais difíceis das vossas vidas. Então esse credes falado pela pessoa do Senhor, ele estava canalizando para a fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele falando sobre a fé, ele diz que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é algo que não pode ser visto nem tocado, mas é algo real e que se materializa nas realizações de Deus na vida do ser humano. Então, quando ele disse é o firme fundamento, ele estava falando de uma sustentação, de algo que segura, como por exemplo, quanto mais altura você quiser que tenha o seu edifício, o seu prédio, mais profundo tem que ser os seus alicerces.
de acordo com a altura que você quer que seja, tem que haver também profundidade. As colunas de ferro e cimento armado vai segurar um prédio de 20 andares. Então o Senhor está dizendo: a fé é assim, como uma coluna na sua vida. Quanto mais você sobe, mas você primeiro tem que descer, estabelecer fundamentos segundo a palavra, e você vai resistir nos dias maus. Então a fé é isto, firme fundamento das coisas que se esperam. Você ainda não as tem, mas você espera. Glória a Deus. E nesse testemunho você viu isto na prática. Glória a Deus. Então, o escritor aos Hebreus ainda continua dizendo: e é também a fé a prova das coisas que não existem. Quer dizer, ela prova o que não existe. Como é que se prova algo que não existe? Como? Sentindo, experimentando no reino espiritual. Glória a Deus. Você não precisa ver o ar, mas você sabe que ele existe. Por quê? Porque você está vivo. Se comprimir o ar, você morre. Então você está vivo, então o ar é real, o ar existe. Então fé é isto, é o Senhor andando por sobre as águas, os discípulos atemorizados, gritando que era um fantasma. Ele disse: não, sou eu. E Pedro disse: se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele disse: venha. E ele pulou do barco dentro da água. Por quê? Porque ele acreditou que se o Senhor podia andar, e sobre a palavra dele, ele também podia andar. E a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quando Jesus disse: credes em Deus e também em mim, ele estava dizendo: tenha fé. Uma fé inabalável. Por que tem que ter fé? O mesmo escritor aos Hebreus, eles ora: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito, e nós lidamos com Deus em Espírito. Glória a Deus. No mundo espiritual existe essa comunicação direta com Deus, através do nosso espírito, com o Espírito Santo em nós, que se relaciona com Deus. E as coisas, o sobrenatural, ele começa a ser manifesto no mundo material. Então o escritor diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Aquele que se aproxima de Deus. Como nós nos aproximamos de Deus? Através da palavra. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Através da oração. Então essas coisas sobrenaturais, elas vêm quando você está ouvindo. Está escrito: crê vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Quando eu digo está escrito, eu estou dizendo: Deus está falando pela sua palavra. Quando eu digo tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê, a sua mente, o seu homem interior diz: como? Outro diz: não acredito, porque é natural. Aleluia. Aí o que vai acontecer?
A gente prova isto através de uma ação através de uma oração. Aleluia, aleluia. Vamos ver um exemplo. Deus pega na mão do profeta e disse: vamos ali comigo. E o leva a um vale cheio de ossos, e os ossos estão sequíssimos. E o Senhor olha para o profeta e diz: poderão reviver estes ossos? E ele diz: Senhor, tu o sabes. Era apenas ossos. Você já viu um esqueleto? Aí você está lá, o esqueleto, você diz: era uma pessoa aqui. Mas se você desmanchar todos o esqueleto, todos aqueles ossos, espalhar, você não vai ter nenhuma ideia como isso é possível, chegar a viver outra vez. E o Senhor pergunta: pode? Ele diz: tu o sabes. E o Senhor diz: bom, se você acredita que eu sei, se você crê nisso que está falando, você vai profetizar. Você vai falar com os ossos, dizendo assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é coisa de maluco? Está na Bíblia. E o que foi que o profeta fez? Ele profetizou. E o que aconteceu no vale? Um reboliço. E o que aconteceu depois? Ele teve diante dele uma grande nação viva, com carne e osso. Aleluia. Levante a mão e glorifique a Deus. Então você que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então tudo que o Senhor está dizendo nesse versículo primeiro, para que eles não se turbassem os seus corações, é que eles tivessem fé. Era tudo que o Senhor estava querendo que eles tivessem fé. No versículo 2, aí ele sai do plano terreno e diz: na casa do meu pai. Quando ele fala em casa do pai, ele está falando da casa de Deus. Existem muitas moradas. Se não existisse, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Mas vamos ver aqui a casa do meu pai. Apocalipse 21, versículo 9, está escrito: glória a Deus. E veio a mim um dos sete anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Foi o apóstolo João, levado pelo Espírito, e ele diz: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 pedras, suas portas 12 anjos, e nomes sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Anciões, apóstolos, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, de medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura, altura era iguais.
E ele continuou: sobre a medida do muro, 144 côvados, conforme a medida dos homens, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônico, o sexto sárdio, o sétimo crisolito, o oitavo bérilo, o nono topázio, o décimo cropaço, um décimo jacinto, um décimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola. Imagina o tamanho da pérola. E a praça da cidade de ouro puro, com vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus é quem ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecham nem de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Escute, naquela cidade só vai entrar aquele que tem o seu nome escrito no livro do Cordeiro. Aleluia! E a Bíblia diz ainda que João foi levado pelo anjo, e o anjo lhe mostrou o rio puro de água, da água da vida, e claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas de árvores são para a saúde das nações. E ali nunca haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e as suas testas estarão o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem de sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Escute, o Senhor está falando para os discípulos: na casa do meu Pai existem moradas. Glória a Deus. Essas moradas eu vou preparar para vocês, porque eu quero aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Queridos, Jesus é o presente de Deus para as nossas vidas. E o propósito de Deus, do seu grande e inefável amor, porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, foi exatamente tirar de todo ser humano todos os seus pecados, e nos dar o direito de entrar nesta cidade pelas portas. Glória a Deus. E ninguém vai para esta cidade simplesmente porque pertence a uma igreja ou tem uma religião. Não, Senhor. Tem que ter o nome escrito no livro do Cordeiro. Quando o Senhor dá uma visão do céu, Ele diz: casa do meu Pai. Eu preciso ir. E Ele foi através da morte, e morte de cruz. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
Aleluia. Para que mostrasse ao mundo que era possível o homem morrer e o homem ressuscitar. Para mostrar ao homem que a morte era simplesmente uma separação do que é espiritual e do que é material. E que o corpo vai para a sepultura, mas o espírito e a alma têm o lugar, ou para cima ou para baixo. Isso vai depender das decisões que nós tomamos enquanto neste corpo aqui na terra. Então o Senhor diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. E quando eu for, ele estava com os discípulos, disse: a casa existe. Agora quando eu for, eu vou preparar lugar. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia mostra que Jesus estava no monte por nome Olival ou Oliveira. Havia quase 500 discípulos, ele já havia morrido. Havia quase 500 discípulos e ele apareceu no meio deles. E ali no meio deles, Jesus começou a instruí-los, a ensiná-los e a prepará-los para que eles fossem capacitados e não tivessem os seus corações enganados ou partidos. E a Bíblia diz que Jesus, estando no meio deles, pediu que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem uma promessa feita pelo Pai, que era a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós tivemos dois períodos que já aconteceu na história. O período do Pai, que vai de Gênesis a Malaquias, que Deus se manifestava ao seu povo através dos profetas, dos juízes, dos patriarcas. E depois veio o período do Filho, quando o Senhor apareceu e o silêncio foi quebrado com a voz estridente de João Batista, pregando arrependimento. E o período do Senhor Jesus Cristo veio até este momento. No Monte Olival, diante dos quase 500, ele deu as últimas instruções e foi subindo, levitando na frente deles. E eles, atônitos, olhando para o Senhor e acompanhando. E de repente uma nuvem luminosa aparece e ele é ocultado naquela nuvem. E os discípulos ficaram petrificados, olhando agora não mais para Jesus que desapareceu, mas para aquela nuvem luminosa, que nem perceberam que dois anjos do céu desciam para a terra. E acordou a mente deles, dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando assim para cima? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tomado, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subindo, da mesma maneira vocês verão ele descendo. Ele precisava subir, porque havia as casas que ele havia prometido e que estava preparando. Mas ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Glória a Deus. Mas ele disse: fique em Jerusalém. E foi exatamente outra vez o silêncio de Deus quebrado na terra, quando os quase 120 obedientes estavam lá. E o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Agora preste atenção. Período do Espírito Santo é a época em que nós estamos vivendo, na era do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos levantar a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares.
para estar para sempre com Ele, para que se cumpra João 3, quando eu for preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Ele vem. E Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar aqueles que estão salvos. Não é os que vão ser ou serem salvos, mas os que estão salvos. Por isso Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Esta cidade, meus amados e queridos irmãos, e esta volta gloriosa está registrado em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, quando Paulo, ele diz o seguinte, glória a Deus, 4:13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê nisso? Que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê? Então preste atenção. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Isto quer dizer o quê? Quantos de vocês perderam parentes que eram salvos? Parentes que aceitaram Jesus e que serviram a Jesus. Quantos de vocês perderam esses parentes? Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo aqui que quando Jesus voltar, aos que em Jesus dormem, aos crentes, Deus os tornará a trazer com eles. Isto é, eles morreram para o mundo, ou seja, separaram-se do mundo, mas eles não estão mortos. Diga, eles não estão mortos. Onde eles estão? Vivos. E onde? Na cidade que Jesus preparou. Escute, deixa eu dizer mais devagar. Todas as pessoas que morreram em Cristo foram sepultados, o corpo já não existe. Só os ossos. Mas a alma e o espírito foram levados pelos anjos e estão na cidade que Jesus Cristo preparou. Quando Jesus vier para cumprir o que Ele prometeu, porque os céus passam, o apóstolo Pedro diz que a terra passará com grande estrondo e seus elementos se fundirão. Aleluia. E ele deu um exemplo prático. Sodoma e Gomorra foi destruído por fogo e enxofre, virou cinza. Glória a Deus. A terra vai virar cinza um dia. Mas pastor, e a gente? Não, nós vamos estar no céu. Glória a Deus. Aleluia. Escute, vai acontecer. Vai acontecer. Jesus disse: olha, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, aí saem os mortos e entra eu e você. Agora estamos aqui no Rio Largo, no presente, tá bom? Isso é um versículo profético. Mas nós, eu e você, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a terra
a terra, o fogo, a água vai ter que dar conta do corpo de todos aqueles que morreram. Perdeu uma boa oportunidade de dar um glória para Jesus. Aleluia. Pastor, como a terra vai dar conta de um corpo? Mais difícil não é a terra dar conta de um corpo que ela comeu. Mais difícil é acreditar no centro do sistema planetário solar. Só no centro. Sol no centro, que é um centro de um sistema. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Está aí. Os nossos planetas. A Terra é o terceiro escolhido para haver vida. Glória a Deus. E isso foi feito do quê? Do nada. Como? Só pela palavra. Deus disse: existe a terra, e existiu. Apareça, e apareceu. Porque o Senhor tem poder. E o poder de Deus não se acabou. Então, meus amados e queridos irmãos, a promessa está de pé. Ele disse: eu vou preparar a morada. Já foi, já preparou. E disse: virei outra vez. Aí Paulo disse: não precederemos os que dormem. Não podemos vir antes dos que morreram. Não, os que morreram virão primeiro. E depois sou eu, é a minha vez. Eu estou agora na minha vez. Você que é salvo está na sua vez. Porque a qualquer momento, eu disse, a qualquer momento, a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. E esse corpo, Paulo diz, o que é mortal, matéria, o que é mortal se revestirá da imortabilidade. O que é corrupto, da incorruptibilidade. Glória a Deus. E nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E Paulo, lá em Filipenses 3:20, ele diz: mas a nossa cidade, aleluia, esta aqui é temporária, lá é eterna, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos, porque Ele está no céu, aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo como Ele é puro. Oh, aleluia. Então o Senhor estava dando as últimas instruções, e depois sairia levado pelo poder do Espírito Santo, subindo aos céus. Mas disse: não se preocupe, quando eu chegar lá, eu vou conversar com o meu Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo para estar com vocês. E da mesma maneira que vocês viram eu levitando assim, subindo, desta mesma maneira vocês subirão também. Quem acredita nisso, dê glória a Jesus. Aleluia. E eu quero concluir dizendo no versículo 4 o que Jesus disse aos discípulos: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Terminou? Disse: vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Podia terminar aqui. Você sabe para onde Jesus foi?
Quem sabe para onde Jesus foi, levante a mão. Só quem sabe para onde Jesus foi. Pouca gente sabe para onde Jesus foi. Para onde Jesus foi, irmãos? Vocês sabem para onde Jesus foi? Vocês conhecem o caminho? Que caminho? O caminho do céu? Ah, pastor, eu sei para onde Jesus foi. Jesus foi para o céu. Quem crê que Jesus foi para o céu? E qual o caminho que leva o homem para o céu? Jesus. Ninguém vai ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Glória. O homem não vai para o céu por boas obras. O homem não vai para o céu por religiosidade. Não. Só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Aleluia. Agora, Jesus diz: vocês sabem para onde eu vou? E vocês conhecem o caminho. E eles disseram: nem sabemos para onde tu vais, e não conhecemos o caminho. Mas vocês sabem para onde Jesus foi? Vamos ficar de pé agora. Vocês sabem para onde Jesus foi, e vocês conhecem o caminho. Mas deixa impactá-los. Saber para onde Jesus foi e conhecer o caminho não é tudo. Diga: saber para onde Jesus foi e conhecer o caminho não é tudo. O que falta, pastor? É você andar nele. Você pode saber para onde Jesus foi. Ah, pastor, Jesus foi para o céu. Você pode conhecer o caminho. Não, o caminho é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é todo poderoso. Sabe de tudo. Hoje a facilidade da internet, os cursos teológicos em tudo quanto é lugar. Você sabe. Agora, não é só saber, é andar. E para andar neste caminho, o primeiro passo é a morte. Não morte física, a morte da carne, a crucificação da carne, para ser nova criatura. Aleluia. Quem está vivo para o mundo, está morto para Deus. Quem está morto para o mundo, está vivo para Deus. Pastor, o que isto quer dizer? O senhor quer dizer o que com isso? Que se eu estiver vivo para Deus, eu não tenho nenhum prazer em pecar, em fazer as coisas que o mundo faz. Eu não tenho prazer na cachaça. Eu não tenho prazer em nenhum tipo de relacionamento sexual ilícito. É pecado. Glória a Deus. Eu não tenho prazer na mentira, no roubo. Não. Por quê? Porque a minha vida está escondida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Doutor Nicodemo se equivocou. Ele encontrou Jesus. Ele reconheceu que era o Filho de Deus. E ele queria discutir teologia. Jesus disse: não, doutor, o senhor não precisa de teologia. O senhor precisa de uma coisa só. Eles o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Por quê? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nesta noite eu gostaria de convidá-lo para você nascer de novo. Se você não tem certeza que está salvo, se você não tem certeza que você vai para o céu, saia do seu lugar e venha receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador.
Pode sair do seu lugar e vir, que eu quero orar por você. Jesus Cristo, Ele deu uma visão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Caminho, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Quais os caminhos que parecem direito? Da filosofia, da religião. São caminhos que parecem direito. Não, pastor, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho a minha religião. Não estou falando de religião. Quero saber se você tem Jesus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. A verdade, existem muitas verdades, porém essas verdades humanas são relativas. A verdade absoluta é a de Jesus, é Jesus. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem pessoas que não são livres, são boas pessoas, são pessoas maravilhosas, de bem, boa, mas não são livres, são escravas de si mesmo. Faz o que não quer fazer. Há uma força maior que as domina a fazer aquilo que sabe que Deus não quer e que Deus não gosta, mas faz. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade é aqui, ó. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus em Cristo abençoe a todos.